Direito ao seu alcance, com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia amigos, bom dia. Antes de dar início aqui, eu ouvi uma nota semana passada que não ouvi nenhuma nota de repúdio por parte da Bahia. O deputado Maurício Marcon do Podemos do Rio Grande do Sul chamou a Bahia de suja e pichada, né? Eu não ouvi uma nota de repúdio decente. Zé Neto, que me ouve, que é colega dele, veja se lança uma nota aí de repúdio, uma visão preconceituosa, xenófoba, né, do Podemos do Rio Grande do Sul. Eu vi a nota, ouvi e vi, ele está até acompanhado da esposa dele, falando mal da Bahia, esculhambando, uma atitude preconceituosa de um sujeito de que nós já sabemos de que lado ele está. Vamos lá. De volta ao jogo. Sempre fui crítico da política externa dos dois primeiros governos de Lula. Centrado na concepção Sul-Sul, onde se busca uma maior integração com os países do Hemisfério Sul, incluindo países africanos com histórico de ditaduras, associado a países árabes muito poucos afeitos à democracia, o Brasil buscava se posicionar como liderança e assim tentar criar um polo antagônico às poderosas economias da Europa e Estados Unidos. A ideia não prosperou, ainda bem. Perceber os países envolvidos na pataquada Sul-Sul que não basta criar alianças para enfrentar ricos. Primeiro precisa fazer o dever de casa, consolidarem como democracias, afastar governos corruptos e ter economias mais fortes que melhorem seus índices sociais. Sem esse tripé, fica difícil ter poder de barganha com os irmãos do Norte. O tempo passou e hoje houve uma reorganização das forças políticas internacionais. A China é a segunda economia do mundo, caminhando a passos largos para ser a primeira. Os Estados Unidos, às voltas com o crescimento econômico interno a passo de tartaruga, ainda tem que encarar uma Rússia que insiste em se portar como império expansionista, tendo como comandante um déspota, no caso Putin, que resolveu de uma hora para outra mirar e atirar seus canhões para a Ucrânia. A Europa, por sua vez, vê sua economia estagnar, além de enfrentar uma horda de extrema-direita que atormenta as democracias do continente. E se não ficar atento, pode tomar lugares nos centros de poder, revivendo aquilo que aconteceu nos anos 30 e 40 do século passado. E como se situa o Brasil no campo internacional? Ao que parece, o presidente Lula não aventou as suas ideias dos seus dois primeiros mandatos acerca da política externa. Sua primeira grande conquista foi trazer de volta ao mundo diplomático o nosso país. O amisiado Biltre, como se refere o genial Reinaldo Azevedo, levou o Brasil à irrelevância internacional. Ficamos à margem das grandes decisões do mundo, tendo como chanceler um sujeito que comparou o imbecil do Trump a Deus. Imagine a qualidade do sujeito. E estou aqui falando dos dois. Espoliando o meio ambiente, negando a eficácia das vacinas contra a Covid-19, se aliando com o que havia de pior no mundo político, em especial com a extrema-direita, se afastando dos organismos multilaterais, o isolamento internacional do Brasil é a resposta à política externa, no mínimo bizarra, do governo Bolsonaro. O presidente Lula, em pouco mais de um mês, conversou com mais autoridades estrangeiras do que todo o governo do seu antecessor. De imediato, restabeleceu o diálogo com a Alemanha e a Noruega, que logo voltaram a enviar dinheiro para o Fundo Amazônico, interrompidas no governo Bolsonaro. Inclusive, já recebeu em Brasília o chanceler alemão no mês de janeiro. Em visita à Argentina e Uruguai, mostra que foi reaberto o diálogo com esses países que eram desprezados pelo ex-ocupante do Planalto, com base naquelas idiotices que costumava dizer sobre a esquerda. Foro São Paulo, coisas, aliás, que nem sabe o que significa. Afinal, leitura nunca foi o forte dele. A viagem do presidente Lula aos Estados Unidos trouxe ao nosso país a respeitabilidade que antes não existia. Se conversou com o presidente americano assuntos que realmente importam. Buscar financiamento e recursos para a preservação da Amazônia. Formaram a união para combater a extrema-direita. E o mais importante, incluir o Brasil nas grandes discussões internacionais. O antecessor de Lula, quando estava em terras americanas, se reuniu com a pior escória possível. Esteve com a extrema-direita americana, inclusive com o tal do Steve Bannon, aquele bandido canalha que foi preso. E nada de concreto trouxe ao Brasil. Pode-se discordar das propostas do governo Lula para a política externa, mas é inquestionável que ele trouxe a respeitabilidade internacional, não só pelo seu histórico pessoal, de sua figura, mas também uma postura equilibrada e coerente que se espera de um presidente da República, e não aquilo que ocupou o Planalto por 4 anos. Com Lula é possível construir diálogo inteligente com os países e órgãos internacionais multilaterais, sem abrir mão de nossa soberania. Trouxe a respeitabilidade perdida e com ela as condições de estreitar laços econômicos que possibilitem trazer investimentos. Você pode até discordar, eu discordo muitas coisas da política externa, mas isso tem que ser reconhecido. Ainda falta muito para recuperar a credibilidade perdida, mas os passos dados até agora foram acertados e isto é visível. Até agora não há um só equívoco nas propostas apresentadas em relação à política externa brasileira. O bom senso voltou e só isto já é um grande alento.
Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto.